O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que o reino de Deus é um reino de paz, é um reino de solidariedade, é um reino de justiça, que o reino de Deus não é um reino do mundo, é um reino do universo, é um reino da eternidade. Amém. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a solenidade de Cristo Rei. E junto com esta importantíssima solenidade, por que não dizer que nós também comemoramos a solenidade do dia do leigo e da leiga? Olha, meus queridos irmãos e irmãs, com a festa de Cristo Rei, com esta solenidade instituída, não é, pelo Papa Pio XII, lá em 1925, é que nós então, Papa Pio XI, né, em 1925, é que nós então podemos e devemos fazer uma retrospectiva espiritual, ver o que nós realizamos neste ano que finda, o que nós fizemos em termos de oração, em termos de celebração, em termos de olhar para dentro de nós mesmos e olhar aquilo que de fato precisa ser melhorado, que nós não produzimos, deixamos de produzir. Se lá no início do ano, não é? 1º de janeiro, nós vamos fazer uma retrospectiva de 2021, quanto que ganhamos de dinheiro, quanto que trabalhamos, quanto que produzimos. Hoje, meus queridos, nós precisamos fazer a nossa retrospectiva espiritual. Será que eu confessei mais? Será que eu procurei mais a Deus? Será que eu entrei mais em oração? Será que essa pandemia não me tirou momentos de oração? Será que eu não diminuí o meu tempo de oração nesse período em que até mais tempo eu tive para Deus? Olha, meus queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura nós vamos perceber, né? É um poder que Deus tem, é a glória, é a realeza de Jesus. O seu reino não acabará. Na primeira leitura a gente está vendo aí, né, que esse que vem, não é? É o Filho do Homem, é o próprio Jesus. Ele veio para reinar sobre a terra e o seu reino não terá fim, o seu reino não acabará. Já na segunda leitura, nós vamos perceber que Jesus, ele ressuscita dos mortos. Olha, meu querido, Jesus já nos deu o seu reinado. Ele nos libertou do pecado e da morte. A ele, meus queridos,
a glória, o poder, a eternidade. Jesus é Alfa e Ômega, princípio e fim. 1000 anos para Deus é como um dia para Deus é como 1000 anos. Por isso, meu irmão, minha irmã, é tempo de nós assumirmos o nosso batismo, porque se antes éramos criaturas de Deus, pelo batismo nos tornamos filhos de Deus. Portanto, nós precisamos e devemos reinar junto com Jesus, porque Ele reina sobre nós e nós devemos, junto com Ele, fazer o seu reino acontecer aqui neste mundo. Olha, aqui no Evangelho ele deixa bem claro, olha Pilatos, o meu reino não é daqui. Se o meu reino fosse daqui, os meus lutariam. Mas o meu reino não é daqui. O meu reino é um reino de paz, é um reino de partilha, é um reino de solidariedade, é um reino de amor. Meus queridos, o reino de Deus tem que ser o nosso reino. Nós precisamos partilhar o pouco que temos com aqueles que menos têm. Nós precisamos fazer com que este mundo seja um mundo mais justo, mais fraterno. Foi para isso que Jesus veio e para isso aqui Ele nos enviou. Vamos usar do reinado de Deus para levar o seu reino a acontecer no meio de nós. A Ele a glória, o poder e a eternidade. E junto com Ele, meus queridos, viver na glória, viver na eternidade. Vamos lembrar aqui, não é, que São Marcos, ao longo de toda, os evangelhos deste ano, São Marcos dizia que Jesus é aquele que é o rei, o verdadeiro rei, o Filho de Deus que se fez carne, que habitou entre nós, que nos cura, que nos liberta. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, nós que somos leigos, nós que estamos festejando o nosso dia, nós precisamos assumir o nosso batismo. Como leigos, católicos, cristãos, não é? Nós precisamos então fazer valer, porque pelo batismo nós nos tornamos profetas, sacerdotes e reis. Somos reis junto com Jesus. O reinado de Jesus é o nosso reinado. Quando nós fazemos de nossa vida momentos de evangelização, momentos de catequese, quando nós estendemos a mão ao menos favorecido, quando nós usamos de solidariedade para com o outro, isso é fazer o reino de Deus acontecer. E como tal, é missão minha, é missão sua, é missão de cada um de nós assumir este compromisso de ser profeta, sacerdote e rei. Ô meu irmão, ô minha irmã, vamos juntos olhar para este 2021, ver o que nós deixamos de fazer como imagem e semelhança de Deus que assumimos lá no batismo e arregaçar as mangas, porque o tempo de Deus não é o nosso. Então vamos hoje fazer esse reino de Deus acontecer, levando paz, levando amor, levando carinho, levando solidariedade, primeiro para dentro de nossas casas, depois para a comunidade, para a igreja, para o mundo. Amém? Que assim seja. Amém. Clica aí no sininho, se inscreva no canal, vamos juntos evangelizar, eu daqui, você daí, amém? Que assim seja. Amém.